Hoje você vai conhecer um projeto de extensão do curso de Educação Física da Unesp em Bauru, que pode formar atletas, mas principalmente salvar vidas. Professor e universitários ensinam fundamentos da natação a alunos da rede pública para evitar afogamentos. Na entrevista do dia, o professor aposentado da Unesp, Gilson Volpato, fala sobre como se forma um cientista no Brasil. Hoje faz 50 anos do lançamento de um dos álbuns mais icônicos da música, Sgt. Pepper's dos Beatles. Especialistas explicam a relevância do disco. Está no ar o Unesp Notícias desta quinta-feira, 1º de junho. Boa noite. A gente começa esta edição com um projeto do curso de Educação Física da Unesp, que a princípio pode parecer mais uma opção para a prática de exercícios, mas a preocupação principal é ensinar alunos da rede pública a nadar, para evitar tragédias com afogamentos. Fila grande para garantir o melhor lugar do ônibus. É sexta-feira, 7h30 da manhã, mas nada tirou a empolgação dessa turma. Afinal, era dia de participar de uma aula bem diferente. 42 alunos do 9º ano da Escola Estadual Carlos Chagas, na Vila São Paulo, foram até o Complexo Aquático da Unesp em Bauru. Eles iniciaram mais um ano do Núcleo de Ensino, projeto desenvolvido pelo professor Milton há 3 anos após uma triste história. O afogamento de uma aluna da Escola Carlos Chagas, na Lagoa Quinta da Bela Olinda, em Bauru, acendeu o sinal de alerta. Era preciso ensinar noções básicas de natação aos estudantes para evitar novos acidentes. Esse projeto é uma coisa de sonho, né? Que é incluir a natação nas escolas de Bauru. As pessoas que não têm domínio, né, e entram numa águas abertas, grande chance de ter algum tipo de problema. Como houve o falecimento, né, me procuraram da escola para desenvolver algum projeto. E a gente imaginou trazer as crianças para cá, fazer uma orientação sobre salvamento aquático, de como sobreviver na água, né, tentando evitar qualquer outro tipo de acidente. As aulas são realizadas uma vez ao mês e vão até dezembro. O projeto tem apoio de alunos de educação física e funcionários da Unesp e busca desenvolver nos adolescentes o domínio do corpo dentro da água. O objetivo do projeto é mostrar os benefícios que a atividade física na água gera para o desenvolvimento da criança, para o nível de habilidade dela, e não podemos esquecer que a natação está dentro dos esportes individuais. O Brasil vem se destacando em termos de competição e ele deveria também estar no currículo escolar. O problema é a falta de infraestrutura que a gente tem nas escolas e não possibilita esse tipo de vivência na água. Então você, eu, os pais dele compram alguma coisa no mercado e está contribuindo para o financiamento desse espaço aqui. Então o retorno que a gente tem que dar para a população é, no mínimo, trazer e fazer com que eles aproveitem esse tipo de experiência aqui na água. Uma oportunidade de unir o esporte e a educação. Eu acho muito importante, né, na nossa formação, inclusive, porque foi uma experiência que eu não tive na escola e acho legal passar isso para eles agora, né? Essa oportunidade de viver uma coisa diferente, de explorar o ambiente da água e para que eles também não sofram, não tenham nenhum acidente com relação a isso, né? Como que você imagina que esse projeto possa transformar a vida desses jovens? Como conteúdo de educação física, eles vão entrar em contato com uma modalidade individual, né? Os outros professores também podem, de forma interdisciplinar, trabalhar, né, a matemática, trabalhar o volume de água dentro de uma piscina, a metragem, né? Além também do convívio social, esse respeito deles que eles têm aqui, né? Espero também mudar a atitude deles, respeitar as diferenças, saber que nem todos são iguais, respeitar o espaço do outro, né? A parceria com a Unesp foi fundamental para deixar a teoria de lado e praticar as orientações de segurança ensinadas nas aulas de educação física. E a prevenção precisa mesmo ser redobrada, pois o bairro é carente em opções seguras de lazer e a Lagoa da Quinta da Bela Olinda acaba se tornando uma opção perigosa de diversão. Dezenas de pessoas já morreram afogadas no local. Nosso bairro está localizado assim, bem distante dos espaços públicos possíveis para eles praticarem atividade física, né? De forma correta e orientada. Então nós temos a Quinta da Bela Olinda lá que fica bem próximo lá. Infelizmente, quando chega esses períodos mais quentes, a única forma de lazer deles é a Quinta da Bela Olinda, né? Bom, e o que será que a criançada achou dessa novidade? Estou esperando alguma coisa muito
intuitiva, né? Uma coisa básica, tipo assim, para que não corra mais afogamentos. E qual que é a sua relação com a água? Você gosta, sabe se virar? Como que é a sua relação? Eu gosto, sei me virar, tipo assim, eu sei o básico, mas se alguma coisa acontecer, eu tento salvar alguém, sim. Você tá com medo dessa piscina aí ou não? Tô nada. Nem todos têm essa coragem. Uma amiga minha já se afogou na Quinta da Bela Olinda e eu fiquei meio assim em choque, por isso que eu tenho esse medo. Poucos minutos depois, lá estava ela, tranquila, brincando e dominando a situação. Dá para falar que ela tinha medo de água? Pelo visto, o projeto vai trazer muitos benefícios para essa turminha. A ideia do projeto é ampliar o convênio com outras escolas do estado e promover uma competição entre os alunos no fim do ano. O tempo deve abrir mais amanhã e abre passagem também para o frio. Nesta sexta, em Bauru, deve fazer 7 graus. Nesta sexta, o sol deve aparecer entre nuvens e a temperatura cai em todas as regiões. Para Bauru, não tem previsão de chuvas amanhã. Agora, a umidade do ar é alta, está em 77%. Os ventos são de brisa a 8 km por hora. Hoje, a temperatura variou entre 16 e 20 graus. Nesta sexta, deve fazer 7 graus. E a máxima fica em 22. Depois do intervalo, o professor aposentado da Unesp, Gilson Volpato, fala da formação de cientistas no país. E ainda hoje, há 50 anos, os Beatles lançavam um dos álbuns mais importantes da história da música. E a gente foi saber com especialistas por que Sgt. Pepper's é tão importante. Voltamos já já. Estamos de volta e a gente fala agora sobre formação de cientistas, um tema crucial para um país como o Brasil, com sérios desafios na área da produção do conhecimento científico. Recebemos o professor aposentado do Instituto de Biociências da Unesp, em Botucatu, autor de livros que vem discutindo a formação desse profissional. É o professor Gilson Volpato. É um prazer tê-lo aqui no Unesp Notícias, professor. Meu prazer. O professor vem publicando vários livros nessa área e o lançamento mais recente é Ciência Além da Visibilidade. Ciência, formação de cientistas e boas práticas. Já é um bom começo para quem quer fazer ciência, né, professor, no Brasil? Eu acredito que sim. Acredito que, eu diria, de todos os meus livros, dos 12 livros que eu tenho na área, seria o primeiro. E quando a gente pensa nessa figura do cientista, onde se faz ciência hoje no Brasil? Basicamente, o fazer científico está concentrado nas universidades, na figura do pesquisador que faz dissertação, tese de doutorado? Ele está muito concentrado nas universidades, o que não tem problema nenhum, mas também em institutos de pesquisa, em outros setores, né? E às vezes até em setores privados, como hospitais. Eles têm seus setores de pesquisas ali, né? E isso faz parte, só que todas essas pessoas acabam se envolvendo com alunos de alguma forma, alunos de pós-graduação, de algum jeito, né? Então é um sistema que está bem disseminado. Para se fazer ciência é preciso um domínio do método científico. E esses pesquisadores que vêm sendo formados no nosso país, eles estão sendo bem preparados? Eles têm esse domínio, professor, ou existem alguns gargalos? Olha, na minha percepção, não. Não estão sendo bem formados? Não estão sendo bem formados. Óbvio que há exceções, eu não vou falar de exceções porque elas não fazem a regra. Há aquele que caiu na mão de um eliminado e essas pessoas realmente, tem pessoas assim no Brasil, óbvio. Mas a grande massa, norte a sul, leste a oeste, tem sérios problemas de formação científica. E isso atrapalha tudo. E eu vejo isso a partir do produto final, ou quase final, que é a redação, né? A partir da redação você discute o processo de fazer ciência, porque a redação reflete esse processo. E você vê erros, né, imensos ali dentro. Desde não ter um rigor científico, desde um texto mal escrito? Desde ter uma concepção errada do que seja fazer ciência, uma concepção errada das bases filosóficas da ciência, porque os erros que aparecem, né, na forma de expressar são erros conceituais. Entende? E mesmo no processo de fazer ciência. Pesquisa faz, mas ciência não necessariamente.
Você pontua essa diferença, né, professor? Nem todo pesquisador é um cientista. O que diferencia um do outro? Veja, fazer pesquisa é você tem uma pergunta, você vai usar um procedimento para encontrar a resposta. Esse procedimento envolve uma pesquisa, ou seja, eu pesquiso até encontrar a resposta. Eu posso fazer pesquisa para saber por que uma lâmpada está queimada, né? Eu posso fazer pesquisa para coletar evidências para defender um réu ou para acusar, né? Eu posso fazer pesquisa para saber qual é o diagnóstico de uma doença. Então, pesquisa a gente faz. E mesmo na universidade, você faz várias pesquisas. Agora, transformar em ciência é uma outra história. Exige uma articulação de diferentes áreas do conhecimento, é um processo muito mais complexo? Não é nem pela complexidade. Eu acredito que seja o seguinte, o agregar conhecimento na rede de conhecimentos científicos que existe. Olha que eu falo rede. Rede porque as coisas que estão lá estão conectadas, não é um balaio cheio de informação. É uma rede. E você, da sua pesquisa local, você tem que extrair conhecimento que vá agregar a essa rede. Entende? Então você tem que descobrir padrões. Assim, o cientista, né, dentro da ciência, visa entender o funcionamento do mundo. Como que essas coisas são e como que essas coisas se relacionam. E a hora que ele faz isso, ele consegue agregar isso. Toda pesquisa do mundo é feita em algum lugar. Então não existe pesquisa local. Isolada, né? Que não pesquisa local todo mundo faz. A questão é que ciência você faz da pesquisa local. Esse é um sério equívoco no Brasil. Então já começa daí. É o primeiro equívoco, né? E esse equívoco vem do quê? De não entender o que é o processo de ciência. Será que os nossos doutores que estão sendo formados estudaram filosofia da ciência? Estudaram epistemologia? Estudaram ética? Estudaram lógica? É uma minoria que estudou, né? E nesse livro, professor, uma parte é dedicada a falar de boas práticas da ciência e lista alguns equívocos comuns que são cometidos, né, pelos pesquisadores, candidatos a cientistas. Quais seriam alguns desses erros, professor? Olha, primeiro eu vou dizer a tese central que eu defendo nesse tópico, né? Erro de má prática, ele vem de duas origens. Ou da corrupção, ou de equívoco conceitual. Da corrupção, eu não vou tratar, porque o corrupto, ele sabe que é corrupto, eu não vou discutir. Agora, o que eu vou tratar é aquele que erra sem saber. Ele erra porque ele tem um conceito errado. A partir do momento que você faz uma pesquisa pontual, né, entende que ela pode fazer ciência, e você publica mal, já está sendo uma má prática na ciência. Se você faz uma pesquisa, você publica em português, você já está com um equívoco conceitual sobre o que é publicação científica e o que é ciência. Não é? Então, a partir daí, você está escondendo aquele dado, está impedindo de discutir aquilo com outros especialistas da sua área, mas de outros lugares do mundo. E a pergunta é por quê? Por que você não quer discutir com outros especialistas de bom nível que existem em outros países e que tratam da mesma questão que você em outros lugares? Então, são erros que vão tornando com que o nosso gasto em ciência seja desviado, não vá para frente, e o Brasil não aparece na ciência, que a ciência é um empreendimento internacional. Eu costumo falar, na verdade um colega meu que fala, o professor Rodrigo, ele fala, ciência é pleonasmo. Subir para cima, falar em ciência internacional é pleonasmo. Subir para cima, descer para baixo, ciência é internacional, assim como ciência é interdisciplinar. No Brasil, criar a área de ciência interdisciplinar. Isso não tem sentido para um cientista. Por natureza, ela já é assim? Por natureza, ela é. Eventualmente, ela é um pouco mais, um pouco menos, mas eu estou sempre pensando assim. Você pega revistas gerais, elas publicam coisas que conectam. Eu faço pesquisa com peixe, de repente eu conecto com o comportamento humano. Aí eu vou para uma revista mais ampla. Se eu ficar só com peixe, eu publico na revista dos peixes. Né? Então, isso expande o alcance que você tem. Né? Eu uso a teoria dos jogos, que nasceu na matemática, foi difundida na economia, para explicar o comportamento dos meus peixes. E como é que é isso? Interdisciplinar é a cabeça do cientista, não é programinha na cápsula no CNPq.
Tá certo, professor. Para quem quiser ter acesso a esse livro mais recente, a outras publicações suas, como que as pessoas podem? Esse livro é vendido pela livraria Best Writing, Tá. bestwriting.com.br, Best Writing. E esse livro, e quando eu ministro cursos, eu levo em nome da livraria, eu levo esses livros. Tá certo. Muito obrigada por sua contribuição aqui. Eu que agradeço. O Unesp Notícias vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Continue com a gente. Há 50 anos, os Beatles lançaram um dos álbuns mais icônicos da história da música, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Nós reunimos uma turma que sabe muito sobre os meninos de Liverpool para analisar por que esse trabalho é um marco. 1º de junho de 1967, Paul, George, John e Ringo lançavam o 8º álbum dos Beatles. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band marcou uma época na história da música. Mostrou os Beatles de uma forma diferente, em sintonia com o mundo em plena ebulição. Era o chamado Verão do Amor. O movimento hippie ganhava força com os protestos contra a Guerra do Vietnã. As mudanças vieram em todas as esferas, no comportamento, na ciência, na cultura e, claro, na música. 50 anos depois, o álbum dos Beatles ainda hoje é considerado revolucionário e continua significativo a quem ouve. Para tentar entender como uma obra consegue ser relevante, mesmo depois de tanto tempo, conversamos com 4 pessoas que de alguma forma conservam a influência do quarteto de Liverpool em suas vidas. O músico Marcos Zambon, o jornalista João Pedro Feza, o professor da Unesp Eli Wagner Rodrigues e o estudante de jornalismo Gabriel Ferreira, ambos integrantes de um grupo de estudos que trabalha com estética e crítica cultural. Bom, tinha 14 anos, né? Amigos que se reuniam para jogar bola, a gente acompanhava de vez em quando, mas a gente gostava mesmo de se reunir para ouvir música e discos. E num sábado qualquer aí, em Ourinhos, que é a minha cidade natal, a gente se deparou com esse álbum aqui, Sgt. Pepper's, provavelmente um tio, algum familiar havia deixado na casa, e colocamos lá para ouvir. Foi um choque, né? Foi um impacto grande. Dali em diante, no meu caso, por exemplo, nunca mais deixei de acompanhar, de ouvir coisas dos Beatles. Os Beatles, no inconsciente da gente já estava, né? Porque a gente ouvia uma música ou outra, né? Dessa época aí. Agora, a gente que eu vim a ter consciência que aquilo era Beatles foi quando uma vizinha minha me emprestou uns discos, né, dos Beatles, que era o Help e o Sgt. Pepper. Já comecei com o Sgt. Pepper's, né? Ouvi o Help, achei legal, porque eram canções, mas aí o Sgt. Pepper's veio, né? Que é um álbum que ele extrapola, quebrou o conceito de canção, né? Um refrão, aquela coisa, já um álbum conceitual, já uma história, né? Um arranjo, uma coisa um pouco mais arrojada, um pouco não, muito mais arrojada, né? Digamos, com orquestras e letras já psicodélicas, né? O disco é um reflexo desse contexto, né? As experiências com a espiritualidade oriental, que o George Harrison fazia aquelas incursões para a Índia e trazia esses elementos tanto musicais quanto espirituais, religiosos, de influência cultural. O LSD, né? O uso disseminado do LSD dentro do movimento hippie, essa espécie de contestação cultural de uma geração que, através das drogas, através da música, tentava, de certa forma, colocar uma resposta a algumas perguntas que a sociedade e a cultura ocidental talvez não tenham conseguido responder para aquela geração, né? Então, o disco é o resultado disso, na verdade. Eu acho que o grande lance do Sgt. Pepper's é que foi uma banda pop transformando todo a música deles num produto artístico mesmo, não pensando tanto na venda, tipo, pegar os discos anteriores era mais baseado nos hits que faziam sucesso, era tudo tipo muito rápido o lançamento. Esse não, eles pensaram em todo o conceito, toda a capa, as letras, a questão do alter ego da banda, tanto que
a partir desse disco eles não fizeram mais shows ao vivo, porque não dava para reproduzir ao vivo, né? Sgt. Pepper's ele é colocado pela crítica e pelo público, né, como uma obra de arte, no sentido de que ela se localiza, né, essa obra se localiza dentro da cultura pop, mas alçou algo que teria sido mais importante do que a própria cultura pop, né? Então alguns elementos podem ter determinado isso, segundo a crítica especializada, né? O principal deles talvez seja o experimentalismo, né? Porque no momento em que a banda anuncia um alter ego, por exemplo, a banda do Sargento Pimenta, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, eles estão colocando um espaço criativo diferente, quer dizer, eles vão fazer uma espécie de criação dentro do estúdio com mais liberdade criativa. O que significa esse experimentalismo? A introdução de uma orquestração, a questão da psicodelia, né, que também influenciou grande parte da temática e também da construção musical. Eu acho que é mesmo o principal disco dos Beatles, o mais emblemático, um disco que levou, o primeiro álbum dos Beatles foi gravado em um dia, né? O Sgt. Pepper's levou 5 meses de estúdio, de inserções, de efeitos, de músicos de apoio. Então é um divisor de águas porque ele realmente conseguiu concentrar um número de canções excelentes com gravações inovadoras. Ele é um disco muito rico, né? É um disco que até hoje, se você for ouvir, você vai descobrir coisas diferentes, sabe? É um toquinho de uma harpa ali, um detalhezinho de um vocal, um pianinho, sabe? A música indiana do George Harrison. Day in the Life é uma música muito marcante, na verdade são 2 músicas em uma, né? Houve uma colagem com uma orquestração de tirar o fôlego, né? E foi a primeira música desse disco, não sei precisar se foi a primeira música dos Beatles, de todas que eu ouvi, mas certamente foi a que me deixou realmente muito impactado. Foi um disco que marcou muito, né? A primeira música aí, o Sgt. Pepper's, ele entra cantando como se fosse um sargento mesmo, né? Gritando, né? Com aquela energia que eu lembro assim, até arrepia, né? A gente fica por aqui. Se você perdeu alguma reportagem desta e de outras edições, acesse o nosso site ou a página no Facebook. Até amanhã. Tchau! Thank you.